Olá, eu sou o Frei Jones Rafael Paganotto, este é o podcast Café Bíblico e depois de um tempo parado por motivo de Covid, pandemia, outros compromissos, viagens e tudo mais, retomo essa reflexão semanal partilhando um café e um pouco da Palavra de Deus. Este é o episódio de número 31 do nosso podcast e depois de receber alguns feedbacks, comentários, críticas, sugestões e pensando em qual poderia ser o tema desta série de reflexões, desta nova série de reflexões, depois de ter falado naquela primeira série de vários temas ligados à nossa vida cotidiana, e na segunda série das parábolas de Jesus, refleti um pouco e o tema que eu proponho para esta terceira série são os milagres de Jesus. Refletir um pouco o porquê dessas intervenções extraordinárias de Jesus na vida de algumas pessoas, qual é o ensinamento e como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Porque tem aquelas vezes que diante de tantas dificuldades, desafios, situações, onde parece que tudo está um pouco travado, parado, vem aquela vontade de olhar para cima e dizer: meu Deus, me ajuda, faz alguma coisa, eu preciso quase que de um milagre na minha vida em algumas situações onde parece que não consigo mais dar conta, não consigo mais resolver. Aquelas forças que talvez eu tinha, parece que estão desaparecendo. Por isso que nesta terceira série, os milagres de Jesus serão o tema que vão acompanhar o nosso café e as nossas simples reflexões de cada semana. Para quem acompanhou os vários podcasts feitos um tempo atrás, se lembra que nós, após uma pequena introdução para quebrar o gelo, lemos um texto bíblico. E é nesse momento que eu proponho a vocês as bodas de Caná. O primeiro, por assim dizer, milagre, sinal, manifestação de Jesus diante dos seus discípulos em um casamento. Vamos então acompanhar este texto para depois fazer a nossa reflexão, partilhando, como sempre, um café. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos 1 a 11. 2 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, o que você quer de mim? A minha hora ainda não chegou. Então ela disse aos servidores: façam tudo o que ele disser. Haviam ali 6 recipientes de pedra para a purificação dos judeus. Em cada recipiente cabiam entre 80 e 120 litros de água. Jesus disse aos servidores: encham os recipientes de água. Os servidores os encheram até a boca. Em seguida, Jesus disse: tirem e levem ao dirigente da festa. Os servidores levaram. Então o dirigente da festa provou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, mas os servidores que tinham tirado a água sabiam. Ele então chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados estão embriagados, servem o vinho inferior. Mas você guardou o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro dos sinais de Jesus. Aconteceu em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
falar dos milagres de Jesus, não podia ser diferente, né? O primeiro deles, que é chamado no Evangelho segundo João de sinal, a palavra milagre não aparece, mas uma transformação de água em vinho é com certeza algo de extraordinário, um milagre que Jesus fez naquele casamento. No Evangelho segundo João, este é o primeiro dos sinais, algo que vai além do próprio milagre, e vai ser uma série de 7 sinais, chegando ao 8º, que é o grande sinal, o grande milagre, a ressurreição de Jesus. E por ser o primeiro, o que aparece logo no início do texto, muitos consideram ele um protótipo, ou seja, um modelo. Quando uma empresa automobilística faz um carro em série, um veículo, tem sempre um protótipo. Aquele que é o primeiro, que passa pelos testes e que, corrigindo, melhorando, adaptando, vai ser um modelo para os outros que verão fabricados em série. E no Evangelho tem algo muito parecido. Neste primeiro grande sinal em Caná de Galileia, nós temos já alguns elementos que vão iluminar todos os outros sinais e, por que não, todos os outros milagres que Jesus vai realizar. Por isso que é o primeiro texto que eu gostaria de partilhar e meditar. Em outro podcast, eu já havia falado durante as parábolas de Jesus como eram os casamentos na época. Haviam muitos brindes, a festa durava vários dias, tinham procissões, danças. Por isso que devia se calcular bem o consumo deste vinho. Não sabemos se naquele casamento calcularam mal, compraram pouco vinho, tiveram convidados a mais do que se esperava. Porém, no decorrer da festa, da celebração, o vinho termina. E aquilo, com certeza, para o casal, para as famílias, seria uma grande tragédia. Não ia pegar bem que na metade da festa terminasse um dos elementos principais, o vinho, que é rico de símbolos. Na linguagem bíblica, de modo especial do Antigo Testamento, o vinho representa 2 grandes coisas. Por um lado, a alegria, a presença de Deus que faz com que a vida da pessoa que crê, da pessoa que acredita, tenha algo a mais. E o segundo grande símbolo que representa a aliança. Quando nós participamos de alguma celebração, no momento da consagração, tem sempre aquela repetição das palavras de Jesus na última ceia. Depois do pão, o cálice com o vinho, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, o vinho representa a união entre Deus e a pessoa, o povo, um determinado grupo. A ausência de vinho representa falta de alegria e falta de aliança, falta de comunhão com Deus. Eu imagino que quando os servidores, os empregados, os encarregados daquela festa perceberam que o vinho tinha terminado ou já estava terminando, digamos que ali na cozinha, no almoxarifado, o clima devia estar pesado. Aquele ar que se respirava era de insegurança, de insatisfação, algo que ninguém gostaria de estar passando de modo especial em uma festa de casamento. É aqui que é mencionada a mãe de Jesus. Não se usa o nome Maria. Ela aparece no início e no final do texto do Evangelho, bodas de Caná e aos pés da cruz. E sempre se menciona mãe de Jesus como símbolo de uma humanidade que vai até o nosso Salvador. Ela percebe aquela necessidade, talvez porque homens e mulheres estivessem naquele momento separados durante a festa, passou pela cozinha, se informou, viu aquele clima pesado. Não sabemos o real motivo.
Contudo, a mãe de Jesus percebe essa necessidade antes mesmo que o noivo, o mestre de cerimônias, os outros convidados. A noiva, que sequer é mencionada no texto, é um casamento um pouco estranho. A noiva não aparece, o noivo está perdido. Tudo isso para focar em Jesus e na sua mãe, e através deles dois, nos servidores desta festa de casamento, até chegarmos aos discípulos. Porém, é a mãe que percebe a necessidade antes mesmo que qualquer outra pessoa. Para dizer o quê? Antes que a gente perceba alguma necessidade na nossa vida, antes mesmo que nós percebamos que falta vinho, que falta alegria, comunhão, aliança, alguém já percebeu isso pela gente. Logo, a mãe de Jesus, percebendo em primeiro lugar essa necessidade, vai até o filho, talvez quebra até alguns paradigmas, a mulher que vai até o seu filho em meio a essa festa de casamento, passa um pouco na frente de todo mundo, e quando conversa com ele é um diálogo um pouco estranho, porque a resposta do filho não é aquela resposta que talvez a mãe estivesse esperando. Mesmo assim, ela se dirige aos servidores dizendo: façam o que ele mandar, o que ele vos disser. Mas é interessante que antes que percebam a necessidade, ela já agiu. E depois ela vai, partilha com o filho essa necessidade, mostra que o casamento não está destinado à ruína, mesmo quando as pessoas ali no casamento não pediram nenhum milagre. Em nenhum momento o noivo, os convidados, o mestre da cerimônia, o sommelier, pediu um milagre, uma intervenção de Jesus. É a mãe que solicita ao filho algo diante de uma grande necessidade. Enquanto que as pessoas estão ainda festejando sem perceber o que está acontecendo, a mãe interveio e finalmente o filho vai realizar algo, mesmo não tendo sido pedido por ninguém naquela grande festa. Antes que o milagre aconteça, Jesus dá uma ordem bem estranha: encher 6 recipientes de pedra com água. O número 6 lembra o dia da criação, a imperfeição humana, porque falta um para chegar no 7, a totalidade e a perfeição. Estes recipientes eram usados para purificação, ou seja, lavar as mãos, os braços, os cotovelos, os pés, e depois eles são feitos de pedra. Que no Antigo Testamento nós temos 2 elementos feitos de pedra: as tábuas da lei, ou seja, a lei é escrita na pedra, e numa simbologia, o coração da humanidade para os profetas é de pedra. Precisa um transplante de coração para mudar de vida, ou seja, a mente de pedra precisa ser transformada para acolher aquilo que Deus tem destinado. Os 6 recipientes são símbolo da imperfeição da lei, que não vai conseguir trazer a alegria, a comunhão com Deus, e a imperfeição do coração humano. Com a questão do pecado, os próprios limites, nós, sem a intervenção divina, não vamos conseguir chegar a essa grande alegria que almejamos durante a nossa vida. E depois aquela água que está ali dentro, que ficou no fundinho, com certeza é uma água suja. Tem um pouco de lodo, um pouco de terra no fundo, já que era usada para a purificação. E é aquilo que Jesus vai utilizar com essa ordem estranha: encham de água. Calculando bem, são aí uns 600 litros de água. Para nós hoje é muito fácil ter acesso à água encanada, mas na época os servidores, diante dessa ordem muito estranha, que ninguém pediu uma intervenção, um convidado chega e manda eles fazerem alguma coisa, para quem já estava cansado, estressado, preocupado,
talvez esses empregados, servidores, poderiam ir buscar vinho em outro lugar. E chega uma pessoa estranha e diz para eles: encham tudo isso de água. Não tinha nenhum sentido. Como eu disse antes, é um casamento muito estranho. Mesmo assim, os servidores vão até o poço, até o chafariz que poderia ter ali naquela cidadezinha, naquele vilarejo, enchem baldes de água e despejam. Imagina só o tamanho do trabalho para fazer tudo isso. E agora a coisa se torna um pouco pública, porque os convidados com certeza devem ter percebido este ir e vir trazer água, mesmo não entendendo muito o que está acontecendo, a coisa já se tornou pública para todos que estavam participando deste casamento. Depois vem uma segunda ordem de Jesus, ainda mais estranha. Peguem e levem ao mestre das cerimônias, ao responsável pelo buffet, o sommelier, quem tinha sido contratado para fazer com que tudo acontecesse da melhor forma possível. E aqui os servidores, mais uma vez, obedecem e fazem com que essa ordem estranha, mesmo correndo o risco de passar vergonha, se realize. Levam até ele aquilo que eles pegaram daqueles recipientes de pedra com água suja depois de muito trabalho. Os servidores obedecem, foram os que mais trabalharam neste casamento e mesmo diante das ordens estranhas deste convidado, eles obedeceram. E é aqui que o milagre aconteceu. Tivemos tantas pessoas envolvidas: a mãe, Jesus, os servidores, o mestre de cerimônias que depois chama o noivo e dá uma dura nele. São várias passagens, muitas pessoas envolvidas. Podemos dizer que tem um caminho até chegar ao resultado final do milagre. Não é mágica, não é perceber a necessidade e acontecer imediatamente a intervenção divina. Tem todo um percurso para chegarmos ao resultado final. E aquilo que chama mais a atenção, o milagre da transformação da água em vinho, um sinal que o Evangelho apresenta como um protótipo para todos os outros sinais que virão logo em seguida. Mas sem um dos elementos, sem uma das pessoas, sem alguém que perceba a necessidade, sem alguém que dê uma ordem, sem alguém que execute este buscar a água e encher os recipientes, se faltasse uma destas pessoas, destas intervenções, o milagre não se realizaria. O Evangelho não está interessado em partilhar com a gente como que terminou o casamento, como que os convidados acolheram este vinho novo, como que a mãe e os discípulos voltaram para suas casas. O Evangelho, com esta passagem das bodas de Caná, quer chamar atenção para esse caminho, para tudo aquilo que foi feito, percebido, falado, comunicado, para chegarmos ao resultado final, que é a transformação, o milagre da água em vinho. E o milagre que não tinha sido pedido pelas pessoas envolvidas no casamento serviu para quê? É no finalzinho da passagem que se diz: foi o princípio dos sinais, como eu já havia dito antes, os discípulos acreditaram ainda mais em Jesus e, de modo especial, ele manifestou a sua glória. Ele manifestou a sua presença em meio aos discípulos, em meio à humanidade, em meio a um grande evento de um vilarejo, mas que representa todos nós envolvidos nessa busca, não só por milagres, nessa busca pela alegria e pela comunhão com Deus.
O milagre, portanto, não foi feito para salvar o casamento, não foi feito para que os convidados ficassem ainda mais bêbados no final, não foi feito para que as famílias não passassem vergonha. O milagre aconteceu naquele momento para que Jesus manifestasse a sua glória, os discípulos acreditassem nele e acontecesse essa união entre a humanidade e Deus. Porque o milagre não foi pedido pelas pessoas no casamento. O milagre aconteceu porque os discípulos estiveram próximos do seu maestro. Os servidores são o modelo dos discípulos. A partir do momento que acolhem a palavra de Jesus, obedecem aquilo que ele está propondo, mesmo sendo estranho. Colocar água naqueles recipientes e ainda mais levar daquilo até o mestre das cerimônias, correndo o risco da vergonha, de não serem entendidos, compreendidos. São os discípulos que percebem o milagre. Acreditam no mestre, acreditam nele, porque viram, porque trabalharam, porque operaram para que aquele milagre acontecesse também por meio das atitudes deles. Logo, não precisa apresentar a nossa necessidade a Deus por um milagre. Ele já sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Porém, a partir do momento que essa necessidade é apresentada, devemos sim nos esforçar, caminhar, fazer um percurso, quebrar paradigmas, ir além daquilo que muitas vezes conseguimos, esperamos ou até gostaríamos de fazer. Porque tomar o vinho bom todo mundo quer, mas ir no poço buscar a água, se esforçar mesmo quando estivermos cansados, isso é para poucos. E nesse casamento, tudo isso fica ainda mais claro. Não é a questão de merecer um milagre. É um dom gratuito de Deus, é um sinal para que Ele manifeste a sua glória e a gente possa acreditar ainda mais nele. Mas neste protótipo dos sinais, no primeiro grande milagre realizado por Jesus, o importante é não ficar parado. É se locomover, é ir até o poço, é obedecer aquilo que Deus está propondo, é levar ao mestre de cerimônias. Porque ele não sabia de onde vinha o vinho. O noivo, muito menos. A noiva sequer é mencionada nesta passagem. Mas os servidores, que são também modelo de discípulos, sabiam de onde vinha o vinho novo, porque eles tinham atingido da água. E aqui que o texto é muito rico, porque nós não sabemos se eles pegaram da água do poço, ou se nós não sabemos se eles pegaram da água do recipiente e levaram para o mestre de cerimônias. Porque nós temos aqui duas interpretações, que o milagre aconteceu nos recipientes de pedra, ou o milagre pode ter acontecido no caminho. Eles sabiam que tinham pegado da água, mas quando entregaram para o mestre das cerimônias, era vinho novo, era vinho bom. Pode ser que o milagre aconteceu justamente no caminho. Essa é a riqueza do texto. Várias interpretações para nos ajudar a compreender ainda melhor como que Deus age na nossa vida. E nas considerações finais, concluindo essa pequena reflexão, que era um pouco para quebrar o gelo, retomar a terceira série de podcast, apresentar o tema que vai acompanhar as reflexões, que são os milagres de Jesus, a ideia justamente é aquela de, mais uma vez, partilhar sobre a palavra de Deus. O primeiro milagre é o protótipo dos sinais. A água transformada em vinho tem muitos símbolos, como nós falamos, daquela rigidez da pedra para a nova aliança com Deus, um novo jeito de pensar, de se relacionar com Ele, para acolher a sua palavra, perceber a sua glória, mesmo quando essa grande necessidade
a gente ainda não tenha 100% percebido. Esse é o grande milagre da comunhão entre Deus e nós, seres humanos. As pessoas não pediram o milagre, talvez nem perceberam que ele tenha acontecido, mas ele aconteceu. E na vida de muita gente é assim mesmo. Mesmo não pedindo a intervenção divina, Deus realiza algo extraordinário. E pode ser que a maior parte das pessoas nem perceba aquilo que está acontecendo. Se eu quero que tais intervenções aconteçam na minha vida como um dom gratuito de Deus, que eu não fique parado, que eu quebre paradigmas, que eu vá além, que eu tenha forças e coragem para ir no poço, buscar a água e levar este vinho novo às pessoas. É nesse caminho que os milagres podem acontecer, que a intervenção divina que transforma a água em vinho se realiza. Para você, uma ótima e abençoada semana. Obrigado pela atenção e até a partilha do nosso próximo Café Bíblico.